O que dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. O que cura todo mal, só o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Só Jesus para nos dar a paz divinal e a cura. Só Jesus Cristo. Glória a Deus. Pois então, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Queridos ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria e louvor que eu venho aqui a trazer mais um vídeo, tá? Nessa tardezinha do dia 6 de maio de 2024, 1h30 da tarde. E vamos que vamos. Pois então, hoje eu quero estar falando aí de um assunto muito pouco comentado e discutido entre nós, tá? Um assunto aí que nos dá muita culpa, né? Leva o homem a sofrer culpa durante a vida toda dele. Estou dizendo aí para quem quer ter uma vida em Deus, de purificação, pessoas que têm essa tendência de querer ter as práticas do novo mandamento, né? As pessoas que gozam da alegria de estar com intimidade com o Senhor e ter a busca da paz verdadeira, né? Esse refrigério de paz, essa intimidade com Deus. E hoje eu quero estar falando de masturbação. Pois então, muito complicado, né? Falar de masturbação, um assunto muito difícil de ser encarado, porque para falar de masturbação não tem como não adentrar na pornografia. Não tem como falar de masturbação e não adentrar na pornografia. E essa questão da pornografia é uma questão muito difícil de assumir, né? O pecado da pornografia é igual à inveja. É difícil de querer assumir, porque as pessoas vivem no engano de mentiras e ilusões com aí a questão da pornografia, levando para a masturbação. E nós sabemos que o processo da masturbação, ela começa aí na adolescência, alguns mais cedo, né? Aí aos 13 anos, bem na pré-adolescência. É aquela questão aí do tesão de urina, né? Um termo aí que a gente usava nas décadas de 90, tesão de urina. Mas vamos lá, meus queridos. Para começar, eu quero estar aí abrindo a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 18. Há um tempo atrás eu havia lido um livro, não muito grande, praticamente aí um livreto, que falava sobre a pornografia. E por incrível que pareça, no livro não tinha nenhuma referência bíblica. Eu não achei nesse livro nenhuma referência bíblica sobre a pornografia. Eu fiquei assim sem entender, porque é difícil você escrever um livro de pornografia e não ter uma referência da Bíblia referente a isso, né? Mas eu já quero aqui começar já em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 18, que diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Amém? Pois então, eu
vou falar sobre a masturbação, porque é um assunto muito pouco falado. E eu acredito que seja a dor de muitas pessoas que levam uma vida aí íntegra, né, na sociedade, pessoas que têm uma vida muito assim familiar com a sua própria família, muito assim presa à família e também muito ligada à sociedade, que sofre esse peso de condenação, essa culpa, né? Porque a pior coisa que existe, meus queridos irmãos, é viver com culpa, né? O diabo, ele fica aí o tempo todo nos culpando sobre várias questões de delitos que nós cometemos contra o próximo, contra o nosso corpo, e aí a gente fica o tempo todo se sentindo culpado, né? E a masturbação, ela gera vários sentimentos ruins para o nosso psicológico, porque a masturbação ela começa cedo na vida do homem e também da mulher, né? Porque eu só vim descobrir que mulher também se masturbava depois aí já na fase aí dos 16, 15 anos, por causa da própria pornografia que te leva a ver certas atitudes e coisas, né? Porque antigamente, no meu tempo, não existia rede social que mostrasse tanta pornografia. Era revistas pornográficas que a gente ainda jovem comprava escondido, né? Adolescente, comprava escondido do pai e da mãe, colecionava revistas pornográficas debaixo do travesseiro, debaixo do colchão. E aí aquelas revistas até colava as páginas, né? Com o sêmen de tanta pornografia e masturbação que era. Então, eu acredito que eu não acredito que seja uma totalidade que é inflamado pela masturbação, mas eu fui inflamado, eu fui atacado pela masturbação e eu comecei a me masturbar muito cedo, ainda praticamente no início da adolescência, mas eu tive um grande milagre referente à masturbação. Ela simplesmente, antes dos 24, 23 anos, ela saiu da minha vida, a pornografia. Eu orei, como eu sempre fui uma pessoa dentro da igreja, comecei muito jovem no seminário católico, fazendo aí acompanhamento vocacional com os frades. Já falei aí sobre um vídeo e vou dar testemunho ainda sobre o meu testemunho de vida e fé durante a minha vida aí, tá? As passagens aí pelo seminário franciscano, pelo diocesano, pelos seminários monastérios beneditinos. Eu ainda vou estar dando um testemunho, mas vamos lá. Como eu já estava vivendo o celibato desde cedo, me preparando para estudar para padre, ir para um seminário, então eu comecei a viver o celibato muito cedo. E aí o que acontece? Quando eu descobri a masturbação, para mim foi o fim do mundo, porque eu fiquei pensando, eu já não vou ter mulher, porque eu vou ser padre, né? Vou estudar para padre, pretendo ser padre, eu já não vou ter mulher. Agora eu vou ter que enfrentar durante a minha vida toda esse processo de masturbação, ter que me masturbar a vida toda, porque já não vou ter mulher, para dizer aquela palavra bem chavão, para me esvaziar, né? Agora eu vou ter que viver com esse vício, com essa escravidão do pecado, porque muitos falam que dá uma masturbada aí uma vez, de 15 em 15 dias, quem não tem mulher. Muitos têm essa ideologia que é bom, que é saudável, que dá aquela aliviada no corpo, né? Na puberdade, que fica muito elevada, muito tensa, né? Naquela panela de pressão. Aí você vai lá, você dá aquela masturbada e joga tudo para fora e alivia, né? Então, eu comecei a sofrer com isso, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo,
antes dos 24, 23 anos eu fui liberto. A masturbação, ela saiu da minha vida igual você remover algo com a mão. Igual você ir lá, tirar algo com a mão e ela não existir mais. Foi assim, eu acordei e não me masturbei mais. E hoje eu já estou com 45 anos, né? Vou fazer 45 anos agora, já foram aí mais de 25 anos. E eu tenho que só glorificar a Deus por isso. Então, eu tenho testemunho para dar sobre isso e eu tenho também, em nome de Jesus, autoridade para estar falando sobre esse assunto. Estou aqui falando para vocês a minha experiência com a masturbação, tá? E quero passar para quem sofre com isso, porque a masturbação, depois de um certo tempo, você começa a perceber que não tem idade, tá? Achava que era só no mundo dos solteiros, mas não. Tem homens casados aí com mais de 50 anos. Antigamente eu achava que depois de uma certa maturidade, aí depois dos 25, 30 anos, isso simplesmente acabaria. Mas eu tenho visto muitas pessoas falando, pessoas que vêm desabafar comigo, que não conseguem deixar a escravidão, o vício da masturbação. E para começar, né, nós lemos aí 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 18, que pede para fugir da impureza, mas eu quero ir também, meus queridos, em Samuel, tá? Eu quero ir em Samuel, 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 8, que diz assim, quando Davi pede para chamar Mefibosete, e Mefibosete senta na mesa com Davi. Mefibosete, que era aleijado dos pés, e ele resolve restituir para Mefibosete, né, que era neto, filho de Jonatas, que fala lá no versículo 6 do capítulo 9, e Jonatas, filho de Saul. Então Mefibosete era neto do rei Saul, e restituir a ele todas as terras, todas as propriedades que foi de Saul. Só que quando Mefibosete senta com Davi, Mefibosete fala para Davi, quem é, no versículo 8, então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele fez uma pergunta. Então aí vocês vão falar, mas o que isso tem a ver com masturbação? Né? O que isso tem a ver com o que eu estou querendo passar? Da impureza, fugir da impureza, você já vai para um versículo desse. Tem tudo a ver, meus queridos, porque aqui eu estou tratando de um sentimento doloroso, um sentimento de frustração, de opressão, que a masturbação dá, né? De você aí, depois que você ejacula, que você joga aquele sêmen para fora, naquele momento dá um vazio, você passa a se sentir como um cão morto, né? O mesmo sentimento, coitado de Mefibosete, quantos anos esse homem sofreu, tanta opressão, tanta frustração, tanta humilhação que ele passou por ser aleijado dos pés, né? Então aí, quando ele olhou para Davi, ele falou, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Pois é, a escravidão do pecado, ela provoca esse sentimento aqui, ó, que Mefibosete teve. Quem já foi assaltado sabe do que eu estou falando. Você vai lá, você compra um celular, você nem termina de pagar ele, aí vem um assaltante, tira aquilo de você assim, ó, na maior violência, e você perde, você se sente um vazio dentro de você, naquele momento, aquele sentimento que te deixa você inválido, né, impotente. Você sente um vazio, você se sente um cão morto de não poder fazer nada, algo que foi tirado de você. Então quem nunca sentiu isso? O assalto,
quando alguém te assalta, que está repreendido em nome de Jesus, mas que você que já foi assaltado, você sabe do sentimento que eu estou dizendo. E a masturbação, ela provoca esse sentimento no nosso coração. Por mais que sejamos fortes, por mais que assumimos assim, eu masturbo mesmo, eu vou lá e escabelo o palhaço mesmo, e é isso mesmo, mas no fundo você sente, né? Porque ali você está perdendo vitamina, ali você está tendo assim aquele amarelão no rosto, aquele sentimento um sentimento ruim que traz o pós-masturbar, né? E provoca sim o lado social. E é engraçado que a masturbação, ela faz um efeito assim, quanto mais você masturba, mais você adentra na pornografia. E quanto mais você adentra na pornografia, mais você masturba. Parece um efeito aí dominó, né? Parece que é a mesma coisa de costurar a boca e você não pode gritar, porque se você gritar com a boca costurada, você vai forçar a costura da boca e vai doer. É um terror, isso é um terror. E quanto mais dói, mais você grita. E quanto mais você grita, mais dói, né? Então, a pornografia e a masturbação, ela gera esse efeito dominó, esse círculo vicioso, uma dependendo da outra. Acaba virando um dínamo, um gerador próprio. Você nunca consegue sair, vira aí um círculo vicioso, você entendeu? Mas hoje você está aqui porque hoje existe uma saída para você, tá bom? Hoje você vai entender o processo de libertação, como você pode estar aí livrando desse mal tão doloroso, né? Que às vezes atrapalha você a estar aí até tendo uma ejaculação precoce. Por causa do muito exercitar essa prática, você acaba tendo até uma ejaculação precoce, tá? Adolescentes sofrem esses traumas psicológicos, tá? Adolescentes e muitos jovens, frustração sexual é o vício da pornografia, tá bom? Boa porcentagem das violências entre cônjuge, tá? Está ligado à frustração sexual, à pornografia. Às vezes você não acessa vídeo pornográfico, às vezes você não vê revistas pornográficas, nada disso. Mas o seu olho, ele gera esses desejos através do olhar, tá bom? A origem da pornografia começa no olhar, é naquilo que você está vendo. Então você tem que parar de ver, você tem que procurar renovar a sua mente e ocupar a sua mente com outras coisas, para você estar secando essa fonte. Essa fonte, ela tem que ser secada, da mesma maneira que Deus, Ele abre as fontes espirituais para a gente ter intimidade com Ele, entendeu? Tem certas fontes espirituais que não são de Deus, que a gente tem que secar, tá? A gente tem que cessar essas fontes. Igual, por exemplo, está lá em Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 7, que Deus falou para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, né? E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? E em Gênesis, no capítulo 38, meus queridos, eu vou contar aqui para vocês uma história, a história de Onã, né? Que está lá em Gênesis 38, no versículo 9, que diz assim, ó, bem rápido aqui. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer, né? E ele não queria que o seu irmão
tivesse descendência. E aí como ele pegava o sêmen, tem que ler a história lá em Gênesis capítulo 38. Eu não vou estar contando essa história aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Então aí o Senhor o matou, porque ele não queria dar descendência para o seu irmão. Então aqui tem duas formas de ver, né? Que a gente não sabe se foi pelas duas causas que Deus matou ele, dele estar jogando sêmen no chão e interrompendo aí a descendência de seu irmão, ou era só a descendência. Mas pelo que vemos aqui, eram as duas causas, né? Duas causas errôneas que ele fazia, que era jogar o sêmen no chão para não dar descendência para o seu irmão. Então você vê aí que tem passagens da Bíblia, né? Que fala sobre, que a gente pode ver pela masturbação. Porque quando nós masturbamos, quando o homem se masturba, ele joga o sêmen fora, né? Ele joga algo aí que poderia estar sendo abençoado. Quantas pessoas não pode ter filhos, né? Que Deus não abriu a madre. Às vezes a mulher pode, mas o homem não pode, é o homem que não pode, né? E aí, e as pessoas aí se masturbando e jogando essa bênção, né, fora. Então, meus queridos, mas vamos lá. Lá em Mateus, no capítulo 5, e no versículo 28, diz assim: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Tá vendo aí? Às vezes você não cessa um vídeo pornô, às vezes você não vê revistas pornográficas, mas o teu olho, ele olha para uma mulher com intenção impura, né? E aí no teu coração já adulterou com ela. E isso às vezes não fica só no coração. Muitos homens levam para a masturbação. Então, isso tudo tem que ser cessado, tá? Você tem que procurar fazer coisas no momento daquela vontade. Primeiro, evitar pornografia. Você deixando de ver pornografia, você já vai reduzir o processo de masturbação na tua vida, tá bom? E aí, entrando em intimidade com Deus, oração e vigilância. Termina aí, tá? Em oração e vigilância. Você orando e vigiando, deixando de ver pornografia, você já consegue 60%, 70% de reduzir a masturbação, tá bom? E essa questão do olhar, que é crucial, tá bom? Na vida do homem. Tem muitas pessoas evangélicas, jovens evangélicos, que aparenta ser homens de Deus, que cai profundamente na masturbação. E aí mostra para a igreja, mostra para a sociedade que tem um namoro santo e que às vezes nem namora. Você está entendendo? Mas aí fica acusando pessoas que namoram e às vezes pessoas que caem na prostituição, na fornicação. Você tem que parar com isso. Você que tem essa prática de ficar apontando o cisco no olho do teu irmão, porque ele está namorando e o namoro dele não é santo, mas você tem que entender que você entra no teu quarto e na maioria das vezes você se masturba, que é uma fornicação, tá? Você está cumprindo atos pecaminosos igual ele, que tem uma mulher e fornica, porque a masturbação, ela não deixa de ser ela é uma fornicação, acaba sendo, porque você consome todo o ato sexual consigo mesmo, é impureza. A Bíblia dá como impureza, tá? Como a gente leu aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 18. Então, meus queridos, a masturbação,
ela primeiramente, você tem que cortar através do olhar, do seu olho, deixar de alimentar isso. É o primeiro passo. Porque quando eu entrei para o seminário, que eu já tinha que viver o celibato, eu tive que trabalhar isso na minha vida, porque já ia ficar sem mulher. Então, ou seja, o ato de eu me masturbar seria muito grande, né? Então eu orei muito, eu pedi muito para Deus curar isso em mim. E o Senhor curou, porque masturbação, pornografia, todo mundo olha só os malefícios na sociedade, né? Que a pornografia, a masturbação, ela leva as pessoas a cometerem estupros, né? Pedofilia, violência familiar, mulher contra homem contra esposa, né? Esposo contra esposa. Então, não é só social. A masturbação, a pornografia, ela gera no ser humano um sentimento muito ruim de culpa, né? É um apetite sexual, né? Uma concupiscência, é a concupiscência da carne. Então você tem que acabar com esse ciclo: pornografia, masturbação, pornografia, masturbação, masturbação, pornografia, masturbação, pornografia. Tem que quebrar esse ciclo, você tem que se dissipar ele, para ele não existir mais. E começa no olhar, intimidade com Deus, oração. Quando eu aceitei Jesus, eu falei para o Espírito Santo: seca o meu olho de tudo aquilo que possa levar eu a prejudicar a minha vida com a minha mulher, com a minha esposa, né? Que é olhar para as mulheres, desejar as mulheres. Se o Senhor não secar o meu olho, o meu modo de enxergar as coisas, eu não vou conseguir ter uma vida de fidelidade com a minha esposa. E o Senhor me curou, né? A masturbação, o Senhor me curou antes de casar. E aí Deus foi me curando. Eu parei eu já era livre antes de casar, eu já fui liberto da pornografia e da masturbação. Mas ainda Deus tinha que trabalhar em mim um olhar, de parar de olhar para as mulheres com desejo. E porque muita gente critica, condena os padres. Isso aí não é uma totalidade no meio dos padres. Os padres, eles são forjados com essa questão do celibato. Eles trabalham em cima disso, né? Começa a trabalhar no aspirantado, tirando dos jovens as masturbações. Quando eles estão aí no noviciado, aí pronto para ser ordenados, eles já estão livres disso. Um ou outro que comete a atrocidade aí de pedofilia, estupro, mas não pode olhar, isso aí não é uma totalidade no meio deles, entendeu? E eu vivi o celibato no catolicismo, e eu tenho experiência para falar da masturbação. Eu fui liberto da masturbação, e é vergonhoso falar, né? Fala da masturbação só quem foi liberto ou não fala, né? Não fala da masturbação quem tem vergonha ou não foi liberto. Ou então, assim, por algum ou outro acha o assunto meio constrangedor, aí não prefere não falar. Mas geralmente quem foi liberto da masturbação e não tem vínculo nenhum com masturbação e pornografia, ele não tem dificuldade para poder estar falando da masturbação e da pornografia. Ele não tem essa timidez, ele tem a liberdade. Mas eu quero hoje estar aqui te ajudando. Mate o desejo da carne, tá bom? Eu vou te dar uma dose de ânimo, tá? Glorifica a Deus no vosso corpo, é bíblico, tá? Toda vez que você sentir vontade de se masturbar e olhar algo pornográfico, glorifica a Deus, entrega para Deus através do seu corpo
uma glorificação. Senhor, recebe a minha glorificação do ato de não olhar para a pornografia e o ato de não exercer a prática da masturbação. Então recebe isso agora como glorificação a Ti. Olha que maravilha, isso aí é uma dose de ânimo. Quem já te falou isso? Ninguém nunca te falou isso. Então isso aí é uma dose de ânimo. Você que crê em Deus, você que sente culpado disso, aí está uma dose de ânimo para a sua vida. E aí você vai entrar na intimidade com Deus através da oração, porque você orou assim, entendeu? E Deus, Ele vai ouvir a tua oração, tá bom? Busque o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, longanimidade, tá? Benignidade, bondade, domínio próprio, né? A temperança. Busque o fruto do Espírito, tá? É com muito esforço, meu querido, tá? A masturbação, a pornografia é com muito esforço, tá? Você tem que fazer a mortificação da carne. É com muito esforço, mas você vai vencer. Em Deus, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Eu estou aqui te dando uma dose de ânimo. Glorifica a Deus através do seu corpo. Se você não tem força de glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mas glorifica Ele no silêncio. Usa do seu corpo, porque o nosso corpo foi feito para ser templo e santuário do Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Ele vai habitar em ti. Não se sinta culpado, tá? Não deixa mais essa culpa fazer você abaixar a cabeça. Levanta a tua cabeça, eu estou te dando uma dose de ânimo, tá? Através da oração você vai ter intimidade com Deus. E ora assim agora: Senhor, eu não tenho força de deixar a masturbação, a pornografia, mas eu vou renunciar aqui agora, uma prática agora. Eu estou aqui apto para exercer a prática da masturbação. Eu vou fazer força agora, é com muito esforço, tá? Eu vou fazer uma força aqui agora de não me masturbar. E recebe essa não prática para glorificação do teu nome, através do meu corpo. E o Senhor vai te ajudar, tá bom? Ore, busque o Senhor, tá? Masturbação, o problema dela não é só na sociedade, é também em nós, pessoalmente. Nós, o ser humano, ele sofre com isso. A masturbação vai chegar um tempo, depois de uns anos, mesmo que você querer se masturbar, você não vai dar conta. Mesmo que se você falar, deixa eu tentar me masturbar aqui, você não dá conta. O Senhor, ele cessa essa fonte, ele tapa essa fonte com pedra, e que diabo nenhum consegue mais abrir isso para a tua vida, entendeu? Porque isso daí passa só o ato de um futuro, só um ato do amanhã, você querer tentar praticar, porque nem querer tentar praticar você vai, entendeu? Isso vai ser secado na tua vida, mas só de você pensar já te dá aquela vontade de não fazer mais, entendeu? Porque o Senhor, ele tira. É igual quando ele tira a droga, o entorpecente químico na vida do ser humano. Ele não sente mais aquele desejo, aquela tentação, não o pega mais. Você está entendendo? Então, eu deixo essa mensagem aqui hoje, tá bom, meus queridos? Tudo começa no olho. Renova a tua mente, ocupa a tua mente com outras coisas. Começa a praticar atos para Deus, de glorificação a Deus, usando o próprio corpo, tá bom? Para que o Senhor, ele possa tirar de você essa imoralidade vergonhosa, porque eu sei o que é viver com essa culpa, porque eu também já passei por isso. Mas hoje eu estou aqui com quase 45 anos para honrar e glorificar o nome do Senhor. O pecado
ele não vai ter domínio sobre vós. Cumpre você dominá-lo, tá bom? A prática da masturbação, da pornografia, depende de você. Deus, ele está com as mãos estendidas para te ajudar, porque o Espírito Santo, ele aplica, ele exerce o poder da cura. Existe cura sim para a pornografia e masturbação. Amém? Eu deixo aqui essa mensagem em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Eu falei sobre a questão dos padres, né? Que eles são forjados com o celibato, na prática de não viver na masturbação, é pelo fato deles guardarem o celibato, deles não casarem. Então, ou seja, embora a prática da masturbação e pornografia, principalmente da masturbação, está não só na vida de casado, mas na vida não só na vida de solteiro. Vai me perdoando aí a inversão aí. Não está só na vida de solteiro. Depois a gente começa a descobrir que muitos casais também se masturbam, mas na vida de solteiro o índice de masturbação é maior, por não ter uma experiência sexual mais assim íntima com uma só pessoa. Então, para ele é mais difícil, para o solteiro. Mas os padres, eles são sim forjados, e eu aprendi muito com eles nessa questão aí da abstinência sexual, desse apetite sexual, né, que é a concupiscência. Eu agradeço muito a Deus, porque o meu tempo de seminário, o Senhor, ele me forjou, né? Tudo está ligado a não ficar procurando tais coisas envolvido na pornografia, porque o que alimenta a pornografia é a masturbação, tá? É igual eu falei, é um ciclo, tá? Que ele tem que ser acabado, ele tem que perder essa sequência, ó. Ele tem que se perder e deixar de existir esse círculo vicioso. Amém? Fiquem todos na alegria e no louvor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Vão me perdoando aí o tempo do vídeo ter sido muito longo, tá bom? Eu não gosto de cortar vídeo, eu gosto de entregar para Deus um vídeo natural, sem editor, sem estar aí editando ele. Um grande abraço. Vamos que vamos. Ô glória, que Jesus te abençoe, tá?